Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana da disciplina Tecnologia de Leite e Derivados. Nessa semana nós vamos falar especificamente de um queijo bem conhecido no mercado nacional, que é o queijo Minas Padrão. O queijo Minas Padrão ele tem uma característica bastante controversa com relação aos demais queijos que a gente já viu, né, que o Minas Frescal, e com relação aos demais queijos que nós vamos ver ainda nas próximas semanas, que está relacionado com a legislação. Por incrível que pareça, o Minas Padrão, apesar de ele ser um dos queijos mais consumidos no mercado brasileiro, ele não possui um regulamento técnico específico de identidade e qualidade, como tem o Minas Frescal, o queijo mussarela, o queijo prato. Todos esses, em 1997, receberam um regulamento específico, né, pelo Ministério da Agricultura, que é o órgão que controla, né, que fiscaliza a parte de padrão e qualidade dos queijos, né, de produtos de origem animal. E o Minas Padrão, por incrível que pareça, não recebeu esse regulamento, não teve esse regulamento publicado, né, como uma norma específica. Então a legislação atual que fala do queijo Minas Padrão ainda é o decreto 30.691 de 1952, que define em poucas linhas, né, o que é o queijo Minas Padrão. Uma das características nessa legislação é que o queijo, cita nessa legislação que o queijo ele tem que ter entre 1 kg e 1,2 kg. E o que a gente vê na realidade é que o queijo Minas Padrão, em boa parte do mercado, ele possui em torno de 500 gramas. Então, baseado na legislação, é um queijo que a gente já começa pelo tamanho, pelo formato, já começa a infringir a legislação. Mas por que o queijo Minas Padrão não recebeu esse regulamento técnico específico em 1997, da mesma forma que receberam o queijo frescal, o mussarela, o queijo prato, até o queijo Dambo, queijo que não tem não é muito conhecido, né, no mercado brasileiro, no mercado nacional. Queijo Dambo, queijo Tibo, são queijos que a maioria do pessoal não conhece. E o queijo Minas Padrão, que é um dos mais fabricados, um dos mais consumidos, em algumas regiões de Minas, inclusive a famosa parceria, né, Romeu e Julieta, não é feita com queijo frescal, e sim com queijo Minas Padrão. Então se pergunta sempre por que esse queijo não tem um regulamento técnico específico. Bom, a polêmica começa lá na história do queijo Minas feito com leite cru. Já em 1997, em setembro de 97, quando o Ministério da Agricultura publicou a maioria das legislações, os regulamentos técnicos de queijo, o queijo Minas Padrão foi deixado de lado exatamente porque estavam havendo discussões bastante controversas, inclusive, com relação à legislação específica para o queijo Minas artesanal. Até então, não existia uma legislação específica para esse queijo, e vale lembrar que a portaria 146, que surgiu um ano antes, né, que surgiu em 96, ela já previa, né, ela falava do regulamento genérico de queijos, ela já previa a possibilidade da produção de queijo feito com leite cru. E o que na época surgiu uma grande discussão, né, pesquisadores, os especialistas da área de microbiologia, da área de segurança alimentar, eles foram contra essa legislação. Até hoje ainda há pesquisadores famosos na área, no meio laticínista, digamos assim, que são contra a fabricação de queijo feito com leite cru. E a grande discussão é que na França e alguns outros países essa produção é muito comum, e existe uma equipe de franceses, inclusive, que veio até o Brasil para divulgar essa produção de queijo Minas feito com leite cru. E uma das características é que se falava muito que eles não contaminavam ninguém, não matavam ninguém. Bom, então baseado nessa história, o queijo Minas Padrão ficou de receber um regulamento a posteriori,
E o que a gente vê até hoje, né, é que ainda não, quase 20 anos depois, a legislação que vigora para produção de queijo Minas padrão ainda é o decreto 30.691. Bom, então o queijo Minas padrão, falando especificamente em processamento, ele recebe quase os mesmos processos de fabricação lá do queijo Minas frescal. Então, a maioria dos queijos, né, o queijo prato, o queijo mussarela, o início da produção, os princípios da produção são os mesmos. Então, no Minas padrão, eu também tenho que ter um leite de boa qualidade. Vou pasteurizar esse leite no sistema HTST, 75 graus por 15 segundos. Lembrando que para queijo, quanto menor a temperatura, menos eu afeto o cálcio solúvel. E nas vezes, essa também é uma vantagem do queijo feito com leite cru, que eu não preciso repor o cálcio com cloreto de cálcio. Mas pensando em produção industrial, exigida pelo Ministério da Agricultura, eu preciso repor o cálcio que eu perco na pasteurização. Então, depois da pasteurização e padronização, geralmente o queijo Minas padrão ele é padronizado para o teor de gordura de 3,2%. Depois de pasteurizado, coloca-se num tanque de queijo aberto, uma queijo mate. Adiciono o cloreto de cálcio, o fermento lácteo. Esse fermento lácteo é um fermento mesofílico, à base de Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris, na proporção geralmente de 1%, dependendo da marca, né, de qual fabricante eu estou comprando o fermento. Geralmente, hoje, a maioria das vezes, as indústrias estão usando o fermento liofilizado DVS, que eu não preciso fazer repique, onde a segurança contra bacteriófagos, né, que são os contaminantes do fermento, essa segurança é muito maior. Então, depois que eu adicionei o fermento, o cloreto de cálcio, eu vou adicionar o coalho. Então, o coalho também ele é proporcional, depende da recomendação do fabricante. Geralmente, o maior fabricante, o coalho mais utilizado hoje no Brasil, recomenda-se que utiliza 1 litro para 12 mil litros de leite. A gente chama força do coalho. Então, depois que eu adicionei esse coalho, esse cálculo de volume de coalho gasto, ele é calculado em função do tempo de coagulação. Então, teoricamente, o tempo ideal de coagulação é 40 minutos. Então, nesses 40 minutos, o coalho vai agir lá no aminoácido 105, 106 da caseína, e vai quebrar a cadeia proteica, juntando com o cálcio e o fósforo, formando o fósforo paracaseinado de cálcio, que é a massa padrão do queijo. A partir de então é que eu vou definir qual queijo, quais são os tratamentos do queijo para se transformar em Minas padrão ou em Minas frescal, por exemplo. Então, o corte da coalhada após 40 minutos para o queijo Minas padrão, ele é um pouco menor, o grão do queijo é um pouco menor do que eu obtive para queijo Minas frescal. As mexeduras é um pouco mais intensa, que eu quero um queijo, comparando com o queijo Minas frescal, ele vai ser um queijo mais duro um pouco, não tão duro quanto o parmesão. E lá na classificação do queijo Minas padrão, apesar de não ter o regulamento técnico, a portaria 146 de 96, ela define alguns parâmetros de classificação, e pelas características práticas do queijo Minas padrão, ele é classificado hoje como um queijo de média umidade, dá em torno de 43, 44% de umidade, e um queijo semi-gordo. Geralmente esse queijo, a média do mercado brasileiro dá em torno de 23, 24% de gordura. Com essa característica, eu tenho algumas, baseado na característica de umidade, eu tenho o padrão microbiológico desse queijo. Depois da quebra do gel, eu vou fazer o aquecimento, vou fazer as mexeduras, e aí a grande diferença começa já na prensagem. Então eu faço uma pré-prensagem no tanque, né, depois que eu retirei o soro, a massa obtida, né, em torno o rendimento do queijo Minas padrão está em torno de 10 litros para 1 kg. Depois que eu retirei o soro, eu faço essa pré-prensagem no tanque, cerca de 20 minutos.
e depois eu faço uma enformagem em formas redondas, geralmente 500 gramas, né? Apesar da legislação falar em torno de 1 quilo, eu faço essa prensagem, essa enformagem e levo em formas, levo para prensa, prensas pneumáticas geralmente, onde eu vou fazer um cálculo de uma prensa de 10 quilos para cada quilo de queijo. Então a pressão que eu regulo na prensa, ela vai ser 10 vezes maior do que a peça de queijo. Depois desse queijo, depois de meia hora prensando esse queijo, eu vou retirar, fazer uma viragem, uma pequena viragem, prenso de novo, mais meia hora. Depois costuma-se fazer mais uma viragem e deixo de um dia para o outro, até o dia seguinte, né, na mesma prensa. Do dia seguinte eu tiro essa forma, retiro a pressão da prensa, jogo esse queijo na salmoura. A salmoura, ela também tem que ser uma salmoura controlada, onde eu faço uma solução de 20% de sal. A gente viu na semana passada as formas de salgar o queijo, e no queijo Minas Padrão, a forma mais indicada é a salga em salmoura. Então eu faço uma salmoura 20%, controlando isso por densidade. A cada semana eu faço a regulagem dessa salmoura. A gente vai ver futuramente como que eu faço a correção dessa salmoura. Bom, e esse queijo vai ficar nessa salmoura em torno de 6 horas, né? Cada peça de 500 gramas, entre 6 e 12 horas. E depois de retirado, eu vou fazer uma secagem desse queijo. Uma secagem é simplesmente deixar numa estante, na própria câmara fria. Essa câmara fria tem que ter umidade e temperatura controlada. Geralmente a temperatura de salmoura, da câmara de salmoura, gira em torno de 12 graus. A de salga gira em torno de 8 a 10 graus. Depois que eu sequei, que esse queijo perdeu um pouco de umidade, eu faço a embalagem, o envase desse queijo e posso mandar para o mercado. Esse envio para o mercado, essa expedição é outra característica, onde, né, eu comentei no início que a gente burlava algumas coisas da legislação atual. Então a primeira coisa, o primeiro item burlado é com relação ao tamanho. A legislação fala entre 1 kg e 1,2 kg, e nós fazemos queijos, peças de 500 gramas. A outra coisa que a gente burla é com relação à maturação. Então a legislação fala que esse queijo deve sofrer uma pequena maturação, e o que se vê nas indústrias é que não há maturação nenhuma. O queijo simplesmente ele atingiu um ponto seco ideal. Isso se dá em torno de 24 horas, 36 horas após a produção. E eu já posso embalar esse queijo e mandar para o mercado. Bom, voltando na polêmica lá do queijo Minas Padrão da roça, o queijo feito com leite cru, eu fiz questão de colocar alguns links de vídeos que falam do queijo na canastra e do queijo cerro para a gente fazer uma comparação. O queijo Minas Padrão ele é muito consumido, não tanto quanto a mussarela, não tanto quanto o frescal, mas ele é bastante, ele tem uma diversidade muito grande, não só no estado de Minas, como também no Brasil inteiro. Então eu pego o queijo Minas e uns deixam fora da geladeira, outros deixam a temperatura de refrigeração para maturar, sofrer uma certa maturação, porque com o fermento mesofílico, né, a base de Lactococcus lactis e Lactococcus cremus, o queijo após 36 horas, 48 horas, como geralmente ele é expedido, ele ainda não tem sabor característico de queijo. É uma massa insonsa, e talvez até por isso ele seja muito consumido com a goiabada cascão, né, a famosa Romeu e Julieta. Mas o sabor característico, o sabor genuíno do queijo, desse tipo de queijo, ele vai começar a aparecer em torno de 21 dias, 25 dias. Da mesma forma o queijo prato também, que a gente vai vendo futuramente. Os fermentos mesofílicos, eles vão ter uma atuação, começar a dar um sabor característico em torno de 25 a 30 dias. E não acontece no mercado brasileiro. A gente acaba de fazer o queijo prato, o queijo Minas Padrão, e após 36, 48 horas, 2, 3 dias, a gente já embala e manda para o mercado. Bom, a outra característica do queijo Minas Padrão
né, voltando lá no queijo artesanal, que é o grande causador, né, digamos assim, de não se ter hoje uma legislação específica para o queijo Minas Padrão, com relação ao tamanho do queijo, né, surgiu uma briga alguns anos atrás, que pelo fato de não atender a legislação com relação ao tamanho, o Ministério da Agricultura exigiu que nos rótulos dos queijos Minas Padrão fosse colocado a expressão em pedaços, justamente por não ter o peso ideal mínimo da legislação. Então, como a legislação pede 1 quilo, e eu só faço peças de 500 gramas, né? No Brasil, a maioria das vezes só faz peças de 500 gramas, o Ministério exigiu que se fizesse uma expressão em pedaços. Essa exigência, apesar de não ter sido por escrita, foi uma exigência verbal, apesar de não ter publicado um ofício circular, uma instrução normativa, ou até uma legislação falando da obrigatoriedade dessa expressão. Ela durou por alguns meses, né, quase anos, e assim que houve uma troca de liderança no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, essa exigência, como ela não tinha nada escrito, ela caiu em desuso e voltou a ter o queijo Minas Padrão puro e simples no rótulo. Extinguiu a expressão em pedaços. Bom, o queijo Minas Padrão, ele como eu disse, é um queijo de média umidade e um queijo semi-gordo. Essa questão de ser semi-gordo é muito variável em função da região. Então eu posso padronizar a matéria-prima para 3,2, como também posso padronizar a matéria-prima por 2,8, 2,9. Então, essa teor de gordura no leite vai me dar um teor de gordura variável no produto final. Lembrando sempre que o que importa muito mais do que o sabor característico, né, a qualidade sensorial do queijo, pensando em indústria, no aspecto industrial, o que me interessa muito também na indústria de queijo é o fator rendimento. Então, quanto menos leite eu gastar para produzir 1 quilo de queijo, o meu lucro, né, minha margem de contribuição, o meu custo de produção vai ser menor. Então, o gerente da fábrica, o proprietário da fábrica, o controlador da fábrica, sempre vai bater em cima de rendimento. E é por isso que eu tenho que brigar com relação à umidade, com relação ao teor de gordura, as cifras de transição, quanto que passa, quanto que eu perco no solo. Então, para isso, qual é o meu tratamento de temperatura, aquecimento, qual é o meu tratamento em relação às mexeduras, os procedimentos padrões devem ser seguidos rigorosamente para que eu tenha um produto de qualidade, que atenda a legislação, seus parâmetros mínimos, mas que também me dê lucro. Não adianta eu pegar um queijo Minas Padrão e gastar 12 litros para fazer 1 quilo. Esse queijo não vai ter preço, não vai ser competitivo no mercado. Então eu vou colocar na plataforma, né, alguns vídeos falando do queijo Minas artesanal, e também no material didático de vocês tem uma tabelinha falando de cifra de transição, onde dá para perceber quanto se perde no soro, quanto de proteína, gorduras, nutrientes vão para o queijo, quanto se perde no soro. Essa cifra de transição, como eu disse, é o nosso foco depois da qualidade, né? Eu tenho que ter um produto de qualidade, mas também que seja lucrativo. Bom, então por essa semana a gente fica por aqui. Na próxima semana nós vamos falar de um outro queijo específico. E mais uma vez gostaria de convidá-los a participar bastante do fórum. Os fóruns a gente tem discutido assuntos bem diversos na área de leite e derivados. E falar para vocês que nos fóruns, os debates dos fóruns têm sido bem calorosos e convido a participar. Então, uma boa semana e até a próxima.